Insônia, Stephen King. Narração, Dani Bernardo. 5. Aqui é Oficial Hagen, uma voz de mulher. Em que posso servi-lo? Ouvindo-me com atenção e agindo depressa, respondeu Ralph com firmeza. O ar de vaga indecisão, que revelara com tanta frequência desde meados do verão, agora desaparecera. Sentado ereto na poltrona, com o telefone no colo, ele não parecia ter 70, mas uns saudáveis e competentes 55 anos. A senhora talvez possa salvar a vida de uma mulher. O senhor poderia, por favor, me dar o seu nome e... Não me interrompa, por favor, oficial Hagen, disse o homem que não era mais capaz de lembrar os últimos 4 algarismos do centro de cinema em Derry. Acordei há algum tempo, não consegui voltar a adormecer e decidi me sentar um pouco. Minha sala de estar tem vista para a parte alta da Avenida Harris. Acabei de ver... Aqui, Ralph fez uma brevíssima pausa, pensando não no que vira, mas no que queria dizer ao oficial Hagen que vira. A resposta lhe ocorreu tão depressa e naturalmente quanto a decisão de ligar para o 911. Vi 2 homens saírem de uma casa no trecho da avenida acima do mercadinho. A casa pertence a uma mulher chamada May Locker. O nome é Locker. A primeira letra é L como em Lexington. A senhora Locke está muito doente. Nunca vi esses 2 homens antes. Fez uma nova pausa, mas dessa vez intencional, para obter o máximo efeito. Um deles carregava uma tesoura na mão. Endereço do local? Perguntou a oficial Hagen. Parecia bastante calma, mas Ralph percebeu que a deixara agitada. Não sei, respondeu. Veja na lista telefônica, oficial Hagen. Ou diga aos policiais para procurarem a Casa Amarela com ornatos cor-de-rosa, mais ou menos a meio quarteirão do mercadinho. Provavelmente terão que usar uma lanterna para identificá-la, por causa da porcaria dessas lâmpadas alaranjadas, mas eles a encontrarão. Sim, senhor. Tenho certeza de que a encontrarão, mas ainda assim preciso do seu nome e telefone para os nossos Ralph repôs o fone devagarinho no gancho. Ficou parado, olhando para o aparelho quase um minuto, à espera de que tocasse. Como isso não aconteceu, concluiu que ou a polícia não tinha o tal equipamento sofisticado de rastreamento que aparecia na TV em filmes sobre crimes reais, ou a oficial não o acionara. Isso era ótimo. Não resolvia o problema do que faria ou diria se eles retirassem May Locker aos pedaços de sua horrível casa amarela e rosa, mas lhe dava um pouquinho mais de tempo para pensar. Lá embaixo, a Avenida Harris continuava parada e silenciosa, iluminada apenas pelas lâmpadas de alta intensidade que se enfileiravam nos 2 sentidos, como um sonho surreal de perspectivas. A peça, curta, mas densa, parecia ter terminado. O palco voltara a se esvaziar. Ele... Não, afinal não se esvaziara de todo. Rosalie emergiu, cocheando de uma travessa entre o mercadinho e a loja de ferragens vizinha. O lenço desbotado balançava em seu pescoço. Não era quinta-feira. Não havia latas de lixo na rua para Rosalie investigar, e ela percorreu rapidamente a calçada até chegar à casa de May Locker. Ali parou e baixou o focinho. Quando olhava para aquele focinho comprido e até bonito, Ralph, por vezes, pensava que devia haver um collar na árvore de Rosalie. Alguma coisa brilhava ali, reparou Ralph. Retirou os binóculos do estojo mais uma vez e apontou-os para Rosalie. Ao fazer isso, descobriu que sua mente voltava ao dia 10 de setembro. Desta vez, ao encontro com Bill e Louis na entrada do Parque Strawford. Lembrou-se do jeito como Bill passara o braço pela cintura de Louis e a conduzira a rua acima. Que a visão dos 2 juntos fizera-o pensar em Ginger Rogers e Fred Astaire. E principalmente lembrou-se das pegadas espectrais que os 2 tinham deixado ao passar. As de Louis eram cinzentas, as de Bill verde-oliva. Alucinações. Pensara naqueles bons tempos, antes de começar a chamar a atenção de birutas como Charlie Pickering e de ver doutorizinhos carecas no meio da noite. Rosalie estava farejando uma pegada semelhante. Era do mesmo auriverde das auras que envolvia o Dr. Careca número 1 e o Dr. Careca número 2. Ralph desviou lentamente os binóculos do cachorro e viu mais pegadas, que formavam 2 conjuntos e desciam pela calçada na direção do parque. Estavam se apagando. Quase podia vê-las se apagarem enquanto as observava, mas estavam ali. Ralph voltou os binóculos para Rosalie, sentindo uma repentina onda de afeto pela velha vira-lata sarnenta. E por que não?
Se precisasse de uma prova decisiva e absoluta de que realmente vira as coisas que pensava ter visto, Rosalie era a prova. Se Natalie estivesse ali, ela as veria também, pensou Ralph. E então todas as suas dúvidas tentaram retornar em atropelo por essa brecha. Será que veria? Será que veria mesmo? Ele achava que vira a neném agarrar as auras descoloridas deixadas por seus dedos, e tinha certeza de que a vira boquiaberta diante da fumaça verde fantasmagórica que saía das flores da cozinha. Mas como podia ter certeza? Como é que alguém podia ter certeza daquilo que uma neném olhava ou tentava pegar? Mas Rosalie, olha só, ali embaixo, está vendo? O único problema, Ralph percebia, é que ele não vira as pegadas até Rosalie começar a farejar a calçada. Talvez ela estivesse farejando os fascinantes vestígios da entrada de um carteiro, e o que ele via fosse apenas uma criação de sua mente cansada e carente de sono, como aqueles doutorizinhos carecas. No campo ampliado dos binóculos, Rosalie agora começava a descer a Avenida Harris com o focinho colado à calçada e a cauda rala balançando lentamente de um lado para o outro. Ia das pegadas auriverdes feitas pelo doutor número 1 para as do doutor número 2 e de volta ao rastro do doutor número 1. Então, por que não me diz agora o que aquela cachorra vira-lata está seguindo, Ralph? Você acha possível um cachorro rastrear a porra de uma alucinação? Não é alucinação. São pegadas. Pegadas de verdade. As pegadas do homem branco com as quais Caroline lhe disse que tivesse cuidado. Você sabe disso. Você está vendo isso. Mas é uma loucura. Disse a si mesmo. Loucura. Mas será que era, realmente? O sonho poderia ter sido mais do que um sonho. Se a tal hiperrealidade existia, e ele agora podia testemunhar que existia, quem sabe a tal premonição existia também. Ou fantasmas que apareciam em sonhos e anunciavam o futuro. Quem sabia? Era como se entreabrisse uma porta no muro da realidade. E agora todo tipo de coisa indesejável atravessasse de lá para cá. De uma coisa tinha certeza. As pegadas estavam realmente ali. Ele as via. Rosalie as cheirava. Era o que bastava. Ralph descobrira muitas coisas estranhas e interessantes nesses 6 meses de despertar prematuro. E uma delas era que a capacidade humana para se enganar parecia atingir a maré mais baixa entre 3 da madrugada e 6 horas da manhã. E agora eram... Ralph curvou-se para a frente para consultar o relógio na parede da cozinha. Passava um pouquinho das 3h30. Ergueu os binóculos de novo e viu que Rosalie continuava seguindo o rastro dos doutores carecas. Se alguém viesse caminhando pela Avenida Harris naquele instante, o que era pouco provável devido à hora, mas não impossível, viria apenas um cachorro vira-lata com o pelo sujo, farejando a calçada à maneira errante dos cachorros que não foram treinados, os cachorros sem dono do mundo inteiro. Mas Ralph podia ver o que Rosalie farejava e finalmente permitiu-se acreditar nos próprios olhos. Era uma permissão que ele poderia revogar quando o sol nascesse, mas, por ora, Ralph sabia exatamente o que estava vendo. A cabeça de Rosalie ergueu-se de repente. Suas orelhas se esticaram para a frente. Por um momento, ela pareceu quase bela, a beleza de um cão que aponta a caça. Então, pouco antes dos faróis de um carro que se aproximava do cruzamento da Avenida Harris com a Rua Wickham inudarem a rua, ela refez o caminho pelo qual viera, correndo daquele jeito manco e torto que dava pena a Ralph. Pensando bem, quem era Rosalie senão mais uma coroa da Avenida Harris? Uma que nem sequer tinha o consolo de jogar uma partida ocasional de buraco de pôquer a 1 centavo a parada com os outros de sua espécie. A cachorra embarafustou pela travessa entre o mercadinho e a loja de ferragens um instante antes da rádio patrulha do município virar a esquina e subir lentamente a rua. Vinha com a sirene desligada, mas as luzes giratórias não. Elas coloriam as casas adormecidas e as pequenas lojas do comércio, que se enfileiravam nessa parte da Avenida Harris, alternando lampejos de luz vermelha e azul. Ralph descansou os binóculos no colo e se inclinou para a frente na poltrona, os braços apoiados nas coxas, observando com atenção. Seu coração batia forte o bastante para fazê-lo sentir as têmporas pulsarem. A rádio patrulha diminuiu ao máximo a velocidade quando passou pelo mercadinho. O farol de milha instalado do lado direito acendeu-se e o facho de luz começou a deslizar pelas fachadas das casas silenciosas no último trecho da rua. Deslizava também pelos números das casas afixados ao lado das portas ou nas colunas das varandas. Quando iluminou o número da casa de Maylocker, 86,
Ralph viu e não precisou dos binóculos para tanto. As luzes traseiras da radiopatrulha piscaram e o carro parou. 2 policiais fardados saltaram e tomaram o caminho que levava à casa. Indiferentes ao homem que os observava de uma janela escura de um primeiro andar de fronte e as pegadas auriverdes já desbotadas que pisavam. Eles conversavam há algum tempo e Ralph ergueu novamente os binóculos para vê-los mais de perto. Tinha quase certeza de que o mais jovem dos dois era o policial que acompanhara Leidec à casa de Ed no dia em que o havia prendido. Knoll? Era esse o nome? Não, Ralph murmurou. Neil, Chris Neil. Ou talvez fosse Jess. Neil e seu companheiro pareciam travar uma séria discussão, muito mais séria do que as que os doutorizinhos carecas tiveram antes de partir. Terminou com os tiras sacando as armas dos coldres e subindo os degraus estreitos da varanda de Meiloca em fila indiana, com Neil à frente. Ele apertou a campainha, aguardou, tornou a apertá-la. Desta vez, descansou o dedo no botão bem uns 5 segundos. Aguardaram mais um pouco, e então o segundo tira passou à frente de Neil e fez sua própria tentativa com a campainha. Talvez aquele conheça a arte secreta de apertar campainhas, pensou Ralph. Provavelmente aprendeu-a respondendo a um anúncio do Rosa Cruzes. Se foi assim, desta vez a técnica não surtiu efeito. Continuavam sem resposta, o que para Ralph não foi surpresa. Mesmo abstraindo dos estranhos carecas, ele duvidava que Meilocker pudesse sair da cama. Mas se está confinada à cama, talvez tenha um acompanhante. Alguém para lhe servir as refeições, ajudá-la a chegar ao banheiro ou lhe trazer a comadre. Chris Neil, ou quem sabe Jess, tomou a dianteira de novo. Desta vez, desistiu da campainha e optou pela velha técnica de bater na porta e mandar abrir em nome da lei. Para isso, usou a mão esquerda fechada. Continuava a empunhar a arma com a direita, o cano apoiado contra a perna das calças do uniforme. Uma imagem terrível, tão clara e persuasiva quanto as auras que andava vendo, inesperadamente assaltou a mente de Ralph. Ele viu uma mulher deitada na cama, com uma máscara plástica de oxigênio cobrindo-lhe a boca e o nariz. Acima da máscara, seus olhos vidrados saltavam cegos das órbitas. Abaixo, a garganta fora aberta com um corte largo e irregular. As roupas de cama e o peito da camisola da mulher estavam encharcados de sangue. Não muito longe, caído de borco no chão, havia o cadáver de outra mulher, a acompanhante. Subindo pelas costas de sua camisola de flanela, havia meia dúzia de ferimentos abertos pelas pontas da tesoura do doutor número 1. E Ralph sabia que se erguesse a camisola para examinar melhor, cada um deles seria muito semelhante ao que tinha sob seu próprio braço, como um enorme ponto que as crianças fazem quando estão aprendendo a escrever. Ralph experimentou piscar para fazer desaparecer a visão macabra, mas ela não desapareceu. Sentiu uma dor surda nas mãos e viu que as mantinha fechadas com força. Tinha as unhas cravadas nas palmas. Obrigou as mãos a se abrirem e chapou-as contra as coxas. Agora, mentalmente, viu a mulher de camisola rosa se contrair de leve. Ela ainda estava viva, mas talvez por pouco tempo. Certamente por pouco tempo, a não ser que esses 2 patetas decidissem tentar uma providência mais eficaz do que se postarem na varanda e se revezarem batendo a porta ou tocando a campainha. Vamos, caras, disse Ralph, apertando as coxas. Vamos, vamos. Que tal andarem logo com isso? Você sabe que as coisas que está vendo são frutos de sua imaginação, não sabe? Ele se perguntou constrangido. Quero dizer, talvez haja 2 mulheres mortas ali, claro. Talvez haja. Mas você não sabe disso, certo? Não é como as auras ou as pegadas. Não, não era como as auras ou as pegadas, sim. Sabia disso. E também sabia que ninguém estava atendendo a porta lá no 86 da Avenida Harris, o que não era um bom augúrio para a velha colega de Bill McGovern em Cardiville. Ele não vira sangue na tesoura que o doutor número 1 levava na mão, mas dada a duvidosa qualidade dos velhos binóculos Eyes Icon, isso não provava muita coisa. Além do mais, o cara poderia tê-la limpado antes de deixar a casa. Mal o pensamento cruzara a cabeça de Ralph e sua imaginação já acrescentara uma toalha ensanguentada ao lado da morta de camisola rosa. Vamos, vocês 2, Ralph exclamou em voz baixa. Caramba, vocês vão ficar aí parados a noite inteira? Mas faróis inundaram a Avenida Harris. Os últimos pertenciam a um Ford sedã sem marcas de identificação que trazia um pisca-pisca vermelho no painel do carro. O homem que desembarcou estava à paisana.
blusão de popline cinza e gorro de tricô azul. Ralph alimentara uma momentânea esperança de que o carro trouxesse Joe Leidecker, embora Leidecker lhe tivesse dito que não apareceria antes do meio-dia, mas ele não precisou de binóculos para se certificar de que não era ele. Este homem era bem mais magro e tinha um bigode escuro. O tira número 2 veio ao encontro dele, enquanto Chris ou Jazz New contornava a casa da Sra. Locker. Seguiu-se uma dessas pausas que os diretores de filmes convenientemente suprimem. O tira número 2 guardou a arma no coldre. Ele e o detetive recém-chegado se postaram ao pé da varanda da Sra. Locker, aparentando conversar e vigiar de relance a porta fechada. Em certo momento, o tira fardado deu uns passos na direção que Neil tomara. O detetive esticou a mão, agarrou-o pelo braço e o reteve. Conversaram mais um pouco. Ralph agarrou as coxas com mais força e puxou um pigarrinho frustrado da garganta. Passaram-se alguns minutos e, então, tudo aconteceu de repente daquela maneira confusa, superposta, inconclusiva que costumavam assumir as situações de emergência. Chegou mais um carro de polícia. A casa da Sra. Locker e suas vizinhas à direita e à esquerda achavam-se agora banhadas por raios conflitantes de luzes vermelhas e amarelas. Mas 2 tiras fardados saltaram, abriram a mala do carro e retiraram uma volumosa ginhoca que pareceu a Ralph um instrumento de tortura portátil. Acreditava que era um equipamento conhecido pelo nome de mandíbulas da vida. Depois de uma violenta tempestade na primavera de 1985, que provocara a morte de mais de 200 pessoas, muitas das quais ficaram presas em carros e se afogaram, as crianças em idade escolar de Derry tinham feito uma campanha para que comprassem uma dessas mandíbulas. Quando os 2 novos tiras cruzaram a calçada carregando as mandíbulas da vida, a porta de entrada da casa vizinha da Sra. Locker se abriu e os Herbeles, Sten e Georgina chegaram à varanda de roupões. Os cabelos grisalhos de Sten espetavam-se em mechas desgrenhadas que lembravam a Ralph e Charlie Pickering. Ergueu os binóculos, examinou brevemente aqueles rostos curiosos e excitados e tornou a descansá-los no colo. O próximo veículo a aparecer foi uma ambulância do Derry Home. Como os carros da polícia que chegaram, traziam a sirene desligadas em respeito à hora, mas era equipado com uma bateria de luzes estroboscópicas vermelhas que piscavam freneticamente no teto. A Ralph, os acontecimentos do lado oposto da rua pareciam uma cena dos seus queridos filmes de Dirty Harry, só que a trilha sonora fora desligada. Os 2 tiras levaram as mandíbulas da vida até a metade do gramado e as descarregaram ali. O detetive de blusão e gorro virou-se para os 2 e ergueu as mãos ao nível dos ombros com as palmas estendidas como se perguntasse: que acharam que iam fazer com essa coisa? Botar a merda da porta abaixo? No mesmo instante, o oficial Neil regressou de sua inspeção à volta da casa. Sacudia a cabeça. O detetive de gorro girou abruptamente, passou por Neil e seu companheiro, subiu as escadas, levantou um pé e arrombou com um pontapé a porta de entrada de May Locker. Parou para abrir o blusão, provavelmente para ter livre acesso à sua arma, e em seguida entrou sem olhar para trás. Ralph teve vontade de bater palmas. Neil e o companheiro se entreolharam inseguros. Em seguida subiram a escada e entraram atrás do detetive. Ralph curvou-se mais um pouco na poltrona, agora suficientemente próximo à janela para suas narinas produzirem rosinhas de vapor na vidraça. 3 homens, as calças brancas de hospital tingidas de laranja pelas lâmpadas de alta intensidade, desembarcaram da ambulância. Um deles abriu as portas traseiras e em seguida os 3 se postaram ali, as mãos nos bolsos dos jalecos, esperando serem requisitados. Os 2 tiras que haviam carregado as mandíbulas da vida até a metade do gramado da Sra. Locker se entreolharam. Ergueram o equipamento e começaram a transportá-lo de volta ao seu carro. Deixaram grandes torrões de terra revolvidos no gramado onde haviam descarregado as mandíbulas. Só peço a Deus que ela esteja bem, pensou Ralph. Só peço que ela e quem estava com ela na casa estejam bem. O detetive apareceu de novo à porta e Ralph sentiu um aperto no coração quando ele fez sinal aos homens parados à traseira da ambulância. 2 deles retiraram a maca com rodas retráteis. O terceiro continuou onde estava. Os homens com a maca saíram em passos enérgicos pelo caminho e entraram na casa, mas sem correr. Quando o servente que ficou para trás puxou um maço e acendeu um cigarro, Ralph soube, repentina e completamente, sem nenhuma dúvida, que May Locker estava morta. 6.
Stan e Georgina Eberly chegaram até a pequena cerca viva que separava seu jardim do da senhora Locker. Tinham passado o braço pela cintura um do outro e lembraram a Ralph e os gêmeos Bobbsey, numa versão idosa, gorda e assustada. Outros vizinhos também foram surgindo, despertados pela silenciosa convergência de luzes de emergência ou pela rede telefônica que já começara a funcionar nesse pedacinho da Avenida Harris. A maioria das pessoas que Ralph viu eram velhas, nós da Idade de Ouro, Bill McGovern gostava de chamá-los, sempre arqueando satírica e levemente as sobrancelhas, é claro. Homens e mulheres cujo sono era, na melhor das hipóteses, frágil e facilmente interrompível. De repente compreendeu que Ed, Ellen e Natalie tinham sido as pessoas mais jovens dali até a extensão da Harris, e agora os Chippewa haviam partido. Eu poderia descer também, pensou. Não destoaria dos outros. Apenas mais um dos sobreviventes da Idade de Ouro, como diz Bill. Só que não podia. Sentia as pernas como se fossem fardos de saquinhos de chá presos por fios levemente retorcidos e tinha quase certeza de que, se tentasse levantar, elas desabariam molemente no chão. Continuou sentado observando-os da janela, assistindo à peça que se desenrolava no palco, antes sempre vazio a esta hora. Isto é, exceto pelo ocasional passeio de Rosalie. Era uma peça que ele próprio produzira, com um simples telefonema anônimo. Acompanhou com os olhos os serventes reaparecerem, desta vez caminhando lentamente por causa da figura envolta em um lençol e amarrada à maca. Raios conflitantes de luz azul e vermelha lampejavam no lençol e nas formas das pernas, quadris, braços, pescoço e cabeça que ele ocultava. Ralph repentinamente mergulhou outra vez em seu sonho. Viu sua mulher sob o lençol, não May Locker, mas Caroline Roberts, e sabia que, a qualquer momento, sua cabeça se abriria e os insetos negros, cevado com a carne de seu cérebro doente, começariam a vazar os borbotões. Ralph levou os pulsos aos olhos. Deixou escapar um gemido. Um som inarticulado de mágoa, raiva, horror e cansaço. Continuou sentado assim durante um longo tempo, desejando que nunca tivesse visto nada, acalentando a cega esperança de que se havia realmente um túnel, afinal não o obrigasse a entrar. As auras eram estranhas e belas, mas não apresentavam beleza suficiente para compensar o único momento daquele sonho horrível em que descobrira sua mulher enterrada abaixo da linha da maré alta, nem beleza suficiente para compensar a horrível monotonia de suas noites de vigília ou a visão daquela figura sob o lençol que retiravam da casa defronte. Sentia mais que um simples desejo de ver a peça terminada. Sentado ali, os pulsos comprimindo as pálpebras fechadas, ele desejava que tudo terminasse. Tudo. Pela primeira vez em 25 mil dias de sua vida, Ralph Roberts viu-se desejando a morte.